que seguimos nessa manhã de segunda-feira, 27 de março de 2023. Vem aí a reflexão da Jovem Gospel FM. Um toque de adoração no ar. Jovem Gospel FM. 24 horas de louvor e adoração. Um toque de adoração no ar. Jovem Gospel. E você pode participar da nossa programação ajudando na divulgação desse ministério, né? Você pode entrar no site radiojovemgospelfm.com.br. Lá você tem a opção de baixar o aplicativo para o seu celular. Também pode compartilhar para que outras pessoas possam participar conosco dessa programação. Hoje nós vamos falar sobre essência da adoração. A essência da adoração, que realmente a adoração que agrada a Deus. Nós vivemos muitas vezes tão envolvidos com o mundo que muitas vezes somos contaminados, né, por esse mundo mau, e perdemos o conceito, perdemos o entendimento do que é realmente a adoração a Deus. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Esse é o versículo que está lá no Salmo 50, versículo 23. Quando fazemos algo para o Senhor, nos achamos importantes ao ponto de achar que Deus precisa de nós e que sem nós, Deus não faria nada. Leva engano, hein? Portanto, nossa leitura de hoje, que nós vamos ler em Salmo 50, vai nos trazer um pouquinho da orientação do que realmente agrada a Deus. O sacrifício que eu faço, as ofertas que eu deposito, os dízimos que eu dou, ou a minha adoração sincera a Deus que está no meu coração, obedecendo a Ele. Salmo 50. Assim diz a palavra do Senhor. Fala o Senhor, o Deus Supremo, convoca toda a terra, do nascente ao poente. Desde Sião, perfeita em beleza, Deus resplandece. Nosso Deus vem, certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador, e ao seu redor uma violenta tempestade. Ele convoca os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Ajuntem os que me são fiéis, que mediante sacrifício fizeram aliança comigo. E os céus proclamam a sua justiça, pois o próprio Deus é o juiz. Ouça, meu povo, pois eu falarei. Vou testemunhar contra você, Israel. Eu que sou Deus, o seu Deus. Não acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você sempre me oferece. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus. Como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo e clame a mim no dia da angústia. Eu o livrarei e você me honrará. Mas ao ímpio Deus diz: que direito você tem de recitar as minhas leis ou de ficar repetindo a minha aliança? Pois você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. Você vê um ladrão e já se torna seu cúmplice, e com adúlteros se mistura. Sua boca está cheia de maldade e a sua língua formula a fraude. Deliberadamente você fala contra o seu irmão e calunia o seu filho de sua própria mãe. Ficaria eu calado diante de tudo que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? Mas agora eu o acusarei diretamente, sem omitir coisa alguma. Considerem isto, vocês que se esqueçam de Deus. Caso contrário, os despedaçarei, sem que ninguém os livre.
Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. É um salmo que deu uma explicação muito grande para nós aí sobre a adoração, né? Sobre a nossa adoração a Deus. Muitos de nós não entendemos o que significa adorar a Deus, né? E a gente pode pegar essa parte do Salmo, versículo 8 ao versículo 14, que diz: não acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos seus holocaustos que você sempre me oferece. Deus diz: não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais. Pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você. Ele faz, pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Muitas vezes nós achamos que possuímos as coisas aqui, não é verdade? Nós compramos algo e muitas vezes temos ciúmes daquilo que temos e retemos aquilo com a gente para não ajudar na obra do Senhor. Muitas vezes queremos achar que aquilo é nosso. Nem a nossa vida nos pertence. Nós não pertencemos a nós mesmos, porque um dia nós vamos morrer e tudo que nós temos, até esse corpo que estamos nele, vai desaparecer. Nós devemos entender que a nossa adoração a Deus deve ser sincera, em espírito e em verdade. Deus conhece o nosso íntimo. Nós não temos como enganar a Deus. Deus fala: acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Se nós formos gratos a Deus, nós vamos viver uma vida diferenciada. Hoje há tantas pessoas desunidas, né? As pessoas arrogantes, as pessoas ignorantes, não querem mais saber do Senhor. Ele fala sobre o ímpio, né? Que faz tantas coisas más. Mas um dia vamos ter que prestar contas ao Senhor dessa adoração que nós devemos a Ele. Jesus nos dá uma lição sobre pureza do coração e de um verdadeiro adorador, quando ele diz em Mateus capítulo 15: então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus. Ele não é obrigado a honrar seu pai dessa forma. Assim vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chama para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isso torna impuro. E você vê muitas seitas por aí. Pessoas que não coma isso, que vai te causar impureza. Não faça isso, que você vai se tornar impuro, sujo. Mas Jesus está dizendo que o que torna o homem impuro é o que sai da sua boca, porque está no seu coração. O que está em nossos corações? Nós devemos nos policiar diariamente com isso e ver o que realmente estamos pensando em nossos corações, nas nossas mentes, o que estamos fazendo para adoração a Deus, uma adoração sincera e verdadeira. Você já parou um pouquinho para pensar nas suas ações durante esse ano que está correndo aí? Estamos fechando esse primeiro trimestre. E o que você tem feito para adorar a Deus de verdade? O que você tem produzido de bom para o reino de Deus? Muitos de nós, como eu falei aqui agora há pouco, ofertamos, fazemos obras de caridades, talvez para justificar a nossa má conduta aqui na terra. Mas veja bem, Deus quer de nós uma verdadeira adoração. Essas ofertas e ajuda que praticamos
ela deve ser uma consequência da nossa adoração a Deus. Em primeiro lugar, nós devemos entregar nossas vidas ao Senhor, apresentar a Ele e pedir para que tenha misericórdia da nossa vida, para que Ele nos ajude na nossa caminhada, nos ajude a entender como deve ser a adoração sincera a Ele, porque o mundo está contaminado e contamina-nos nós também, quando nós entendemos que adorar a Deus é simplesmente dar ofertas e fazer alguma obra por ali para justificar o que estamos fazendo de errado. Devemos sim ser sinceros a Deus, pois Ele é fiel a nós, nos deu o seu Filho Jesus para nos trazer a vida eterna. E nós hoje não temos como esconder nada do Senhor, porque Ele conhece todas as coisas, Ele conhece o nosso íntimo e sabe muito bem como devemos fazer, como devemos viver. Nesse mesmo capítulo de Mateus 15, versículo 15 em diante diz: Então Pedro lhe pediu-lhe, explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebe que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não torna o homem impuro. Veja bem, nós devemos policiar nossa língua, o nosso corpo, para ver as nossas ações se não estão contrariando o Senhor e causando algum dano na nossa vida espiritual. Agora veja quantas pessoas nos dias de hoje estão criando rituais de adoração para agradar a Deus, ou será para agradar a si mesmo? Muitas pessoas fazem algo e falam algo para seu benefício próprio e muitas vezes esquece do que Deus diz. Porque o que Deus quer é um coração puro e obediente a Ele. Isaías 29:13 diz: O Senhor diz: Esse povo se aproxima de mim com a boca e honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. E se você quer saber o que é adoração de verdade, conheça Jesus Cristo, pois Ele mostrou para nós como devemos adorar a Deus. Também podemos aprender com seu servo Davi, que foi um homem segundo o coração do Senhor. Veja essa oração que Davi fez depois que o profeta Natã veio falar com ele sobre o pecado que ele cometeu com Batseba, mulher de Urias. Um tempo difícil na vida de Davi, e pode ser bem parecida com alguns momentos que vivemos hoje aqui nessa terra, porque todos nós somos pecadores. Nós cometemos falhas, e algumas falhas que cometemos são graves ao ponto de prejudicar outras pessoas, não só a nós, mas as pessoas que estão ao nosso redor. Portanto, nós devemos aprender com pessoas no passado que cometeram falhas terríveis, mas o que fizeram quando foram confrontados pelo Senhor. Veja, Salmo 51, Davi diz: Tem misericórdia de mim, ó Deus. Por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo o júbilo da alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados, apaga a todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentre mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Esses pedidos nós devemos apresentar a Deus. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Ó Deus, lava-me, renova-me dentro de mim um espírito estável e um grande
pedido importante nós devemos fazer a Deus: não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Esse presente que nós recebemos de Jesus está habitando em nós. É uma luta constante da guerra contra a carne e o espírito. Esse espírito não pode ser abatido, mas sim fortalecido. E para nós fortalecermos esse espírito, é necessário nós estarmos lendo a palavra do Senhor. É necessário estarmos orando a Ele, cultivando esse relacionamento íntimo com Deus, para que possamos estar prontos a oferecer uma adoração sincera ao Senhor, para que podemos ter a essência da adoração. Salmo 51 diz, a partir do versículo 16: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu o traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezará. Aprenda com Davi, como Davi adorou ao Senhor. Aprenda com Jesus, que nos ensinou como devemos nos apresentar diante de Deus, porque não temos como esconder nada do Senhor. Se nós queremos fazer algo para o reino de Deus, em primeiro lugar temos que transformar a nossa vida, para que sejamos obreiros aprovados pelo Senhor, para que onde formos, onde chegarmos, nós sejamos uma luz naquele lugar e não trevas. Você quer ser um instrumento usado pelo Senhor para o seu reino? Modifique sua vida hoje. Lave as suas vestes no sangue de Cristo. Transforme sua vida. Busque orientação na palavra de Deus. Veja o que Deus diz para você nessa manhã, nessa semana que está começando. E comece a fazer a sua vontade, porque você vai ser luz do mundo e ajudar as pessoas a conhecer a vontade de Deus. Você quer ter realmente uma adoração sincera a Deus? Busque fazer a sua vontade. Entenda que Deus é espírito e verdade, e Ele necessita que nós o adoramos também em espírito e em verdade. Seja sincero e fiel ao Senhor. Não esqueças desses pedidos que Davi fez e apresente também eles ao Senhor, porque nós sabemos que Deus não se agrada de sacrifícios, somente desses sacrifícios, se nós que estamos apresentando os sacrifícios, se estamos apresentando nossas ofertas, não estivermos dignos de apresentar essas ofertas. E para nós sermos dignos de apresentar essas ofertas, precisamos estar realmente vivendo de acordo com a sua vontade. Os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezará. Que o Senhor nosso Deus desperte em nossos corações o desejo e a vontade de andar com Ele, de fazer a sua vontade, de saber o que agrada a Ele. E a própria palavra de Deus nos instrui sobre isso, né? Nos orienta que para agradar a Deus é preciso um coração quebrantado e contrito. Deus não vai desprezar. Mais que uma canção.